Olá, muito bom dia. Carmen Flores com você de hoje, 12 de maio, véspera do Dia das Mães. Pois estamos aqui mais um dia para homenagear nossas mãezinhas. Que data especial, hein, Carmen? Que data linda. E mais uma vez, temos a honra de receber a Socergs, doutor Justus, presidente da Socergs, está conosco aqui, nos dando a honra hoje de falar de um assunto muito importante, né, Rose? Tabagismo, nós queremos saber por que ele é considerado uma doença, e se é considerado, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer para nós estarmos aqui, a Sociedade de Cardiologia, e muito importante falar sobre esse tema, porque mais uma vez a sociedade se dispõe a falar sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares. E o tabagismo é um fator que muito nos preocupa, ainda mais quando o nosso estado ainda continua sendo o estado que mais fuma no Brasil. Frente. Infelizmente a gente lidera em algumas pesquisas alguns números que são muito negativos. Existem publicações recentes ligadas ao governo que comemoraram que esse fator de risco, ou seja, o número de tabagistas diminuiu, né, em relação a anos anteriores. Mas nós não podemos, a sociedade entende, a Sociedade de Cardiologia, que não é um motivo de comemoração, porque na verdade o tabagismo é um fator de risco que literalmente poderia ser colocado no lixo, né? É um fator de risco que a gente adquire. É diferente das outras doenças que muitas vezes nós herdamos, né, por fatores hereditários, mas o tabagismo de alguma maneira se busca e acaba tendo uma adição, um vício, né, e que não se consegue ou se tem uma dificuldade muito grande. E o nosso estado, infelizmente, por fatores culturais e por uma história muito identificada com os nossos vizinhos, os países uruguaios, argentinos, ainda mantém esse hábito que é tão deletério à nossa saúde. E uma coisa que é incrível, né, doutor Justus, que os jovens são os que hoje, a grande maioria dos jovens estão dentro desse risco e são os maiores quantidade de pessoas de fumantes são os jovens, né? Até porque começa muito cedo, né, Carmen? Mas isso que é estranho, porque hoje os jovens, as crianças, hoje eles são muito modistas, né? Estão dentro da moda. Então, o jogo de futebol, aquele time que está ganhando, a criança começa a torcer pelo aquele que está ganhando. Então, aí por que o cigarro, que o tabagismo, que é uma coisa que tão agressiva à saúde, tão complicado para a vida da pessoa, e todos nós sabemos, e os jovens sabem disso, por que será que eles começam a fumar? Qual é a influência que esse vício traz para a juventude, né? É que, infelizmente, a indústria do tabaco, quem trabalha com a venda, eles ainda conseguem agregar a esse produto algum tipo de glamour, algum tipo de independência, de liberdade. Então, como os jovens tomam algumas atitudes que consideram como rito de passagem, ou seja, passada a idade da infância e da puberdade. Se acham mais adultos porque estão fumando, independentes. Isso foi muito mais forte, até porque tínhamos associado a isso ao esporte, inclusive, se vocês se lembram, né, as propagandas de cigarro, ao sucesso, ao esporte, os astros de cinema todos fumavam, isso se conseguiu suprimir, mas mesmo assim ainda a indústria consegue fazer algum trabalho junto aos jovens e que, infelizmente, até os 19 anos de idade, 90% da população que efetivamente se torna viciada à nicotina, que é o produto que vicia no cigarro, 90% até os 19 anos já adquiriram esse hábito que muitos deles carregam para o resto da vida. É muito mais difícil, muito menos provável que um adulto adquira o hábito de fumar após os 19 anos do que os jovens. Então, a ideia, a proposta realmente é trabalhar nas escolas, trabalhar nessa faixa de idade de uma maneira muito mais atuante, porque realmente essa é a população que é mais atingida. Doutor Justus, tem como a gente deixar bem claro, então, para quem está nos assistindo, o que pode acontecer com quem fuma continuamente, independente da idade? Quem fuma, o primeiro risco é se tornar uma pessoa adita a essa droga, porque o fumo é uma droga, né? Socialmente aceita, mas é uma droga.
que cria dependência química, cria dependência psíquica, mas principalmente a dependência química. Existem estudos, só para reforçar isso que eu estou dizendo, que mostram que a nicotina causa uma dependência química muito maior do que a própria cocaína. Porque a nicotina tu precisas tê-la no teu corpo diariamente e em vários momentos do teu dia tu precisa reforçar essa dependência química. A grande maioria dos viciados em cocaína, eles muitas vezes nem usam essa droga diariamente. Então, não estou dizendo que o cigarro que as pessoas troquem para a cocaína, é óbvio, claro. Mas é para ter uma dimensão do quanto é grave esse vício do tabaco. E mais grave ainda por ser permitido, né? Exatamente, né? Durante muitos anos o governo não se meteu muito nesta questão, assim. Existiam várias explicações, uma delas que talvez fosse o maior IPI arrecadado pelo governo, e o governo não... Né? Mas depois, ao longo do tempo, o próprio governo foi se dando conta de que o gasto que se tem para resolver os problemas relacionados ao cigarro é muito maior. E não está se falando só para tratar nos hospitais. São pessoas que faltam muito mais ao seu trabalho. São pessoas que morrem mais precocemente em idade ainda muito produtiva. São pessoas que se aposentam com mais precocidade. Então, isso sem falar em limpeza, que é um custo muito maior, né, de limpeza nas fábricas e nas indústrias. Então, tem uma gama, um custo que hoje se considera que é infinitamente maior do que deixar de arrecadar com esse produto. Então, hoje, a gente reconhece, a própria Sociedade de Cardiologia, os médicos de maneira geral, que o governo realmente entrou nessa briga para mudar o curso disso aí. Nós temos números que são melhores, efetivamente, que até muitos países... Hoje o que a gente sente assim que a sociedade rejeita, muitas pessoas hoje rejeitam o fumante. Eles são discriminados, o fumante é discriminado. As mulheres que usam o cigarro, elas são muito discriminadas. O homem parece que não tanto, mas as mulheres são bastante discriminadas. Ela é fumante. Então, isto parece que tem o lado bom, né? Tem um lado bom também pelo seguinte aspecto. Hoje se dá uma ênfase muito grande, através de estudos, que o fumante passivo é uma pessoa muito prejudicada. Se considera que o tabagismo passivo, ou seja, aquela pessoa que convive num ambiente fechado, seja no ambiente familiar ou profissional, é a terceira causa de morte evitável no mundo. Só perde para o tabagismo ativo e para o alcoolismo. Ou seja, aquelas causas de morte, né, que tu podes evitar, aquilo que eu falei lá no início do programa, que efetivamente se tu não buscares aquilo, né, ela não tem chance de vir até ti. É diferente de se tu teres hipertensão, eventualmente, né, isso é um fator hereditário que tu te tornas uma pessoa hipertensa. Agora, o tabagismo ativo, o alcoolismo e o tabagismo passivo hoje passou a ser uma doença, né, e que então as pessoas que estão naquele ambiente, elas têm que sim brigarem por não se expor àquilo, porque tanto a fumaça expelida pelo fumante como a fumaça que sai do cigarro, ela é extremamente prejudicial para quem está ao lado. E eu estou falando do prejuízo, inclusive, para crianças, né, recém-nascidos. Todos uma que das convivem causas no de ambiente. morte súbita Sim. das crianças pequenininhas, que às vezes as crianças morrem e não se sabe a causa, vai se ver os pais são fumantes. Então, é um problema realmente sério e por isso tem que se brigar realmente para não estar num ambiente. Uma coisa que o senhor estava falando, doutor Justus, que das palestras, a Socerg está fazendo esse tipo de palestras? Tem como Sim, existe esse um trabalho que vocês fazem nas escolas? Nós estamos numa fase bem adiantada de um programa, né, junto às escolas. A gente está... isso é uma estratégia, tem que ser um segmento de... Né, inicialmente, provavelmente, vão ser as escolas estaduais, né, em que a gente tem negociado como entrar isso dentro do programa escolar,
né? E aí não só do tabagismo, né? Em outra ocasião, quando estive aqui, se falou de outros fatores de risco, a obesidade era um deles na ocasião, e a gente está confeccionando esse programa de maneira que seja de uma maneira lúdica, ou seja, que as crianças mexam com algum tipo de material e desenhem, escrevam, enfim, a gente está elaborando esse material para que efetivamente elas entendam qual é o problema que nós estamos. Que eu acho que isso né, Rose, isso que o Dr. Justo está falando é extremamente importante para quem está nos assistindo, que é um projeto da Socergs, que isso venha a trazer grandes benefícios, porque se cada um de nós, uma entidade do porte da Socergs, com médicos que hoje fazem esse trabalho todo que está sendo feito, e começarem a fazer isso, e mais as escolas que também vão dar esse auxílio para os seus alunos. E exemplo. O exemplo. Então, eu acho que a escola é fundamental. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente maravilhoso para essas crianças. Eu acredito, imagina assim, dirigir crianças de 10 anos, menores até, e as escolas já estão trabalhando nesse sentido, né, doutor Justus? Exato, e a percepção de que nós temos que trabalhar é com a prevenção, porque depois do vício, né, depois da adição adquirida, é muito mais difícil a pessoa deixar de fumar, porque existem alguns tratamentos no mercado, existem medicações, existem grupos, mas se sabe que a efetividade disso ela é muito pequena se nós considerarmos que o não fumar, ou seja, não adquirir esse hábito é muito mais... É a melhor maneira. É uma intervenção de um sucesso muito maior, com uma chance de sucesso maior. Não fume, então, gente. É tão melhor, né, ter uma vida saudável. Se depende da gente, então vamos fazer a coisa certa, né? Doutor Justus, muito obrigado. E vamos continuar falando de saúde, né? De spa agora. É verdade, Rose. Vamos continuar falando, já que saúde é o momento, nós temos que falar de